Prezados, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios. Uma das epístolas mais profundas que nos fala principalmente da unidade de Cristo e a sua igreja, a ponto do apóstolo chamá-la de a noiva e compará-la como o casamento, que inclusive ele disse que os homens devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Vamos ver o propósito desta epístola. Ele escreveu esta carta para motivar os crentes a viverem em amor e unidade no corpo de Cristo. O grande tema desta carta é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, a Igreja de Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, ele usa muito esta analogia, o corpo e a igreja. O marido e mulher, a mesma relação, ele faz Cristo e a igreja. E isto é muito interessante, nós precisamos estudar isto, entender isto, e por que Paulo dá tanta ênfase a esta relação de Cristo e a sua igreja. Vamos fazer aqui um breve comentário e vamos começar a entender esta epístola. Bem, na sua terceira viagem missionária, quando nós lemos lá em Atos 19, Atos 19, do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 1, nós vamos ver que Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. E, inclusive, foi a cidade onde Paulo mais tempo permaneceu. Essa cidade se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia. Devemos entender que Éfeso está na atual Turquia. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso. É uma das chamadas cartas da prisão. O assunto principal desta carta é o plano de Deus de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Isso está no capítulo 1, no versículo 10. A carta não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da vida da igreja e da vida cristã. E ao contrário do que acontece nas outras cartas, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal. Pois é bem possível que a carta tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares. Nós devemos entender que no caso de Éfeso, quando Paulo escreveu esta carta, na verdade, esta carta era enviada, talvez em forma de cópias, a outras igrejas na região. Então, daí, nós não vemos nenhuma saudação pessoal do apóstolo Paulo a ninguém. A falta da frase da cidade de Éfeso em algum dos melhores manuscritos gregos também indica essa possibilidade. Na primeira parte da carta, os capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz, e também de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos uns com os outros. Esta é a primeira parte. Na segunda parte, que vai dos capítulos 4 a 6, ele fala da nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com Ele. E fala também de como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns com os outros. Então, não é somente viver a vida cristã ou simplesmente ter o nome cristão, mas manifestar. Isto é manifesto, a minha vida com Cristo, ela é manifesta no meu relacionamento com os meus irmãos. Aí está a verdadeira vida de Cristo.
A fim de tornar mais claro o que quer dizer a união do povo de Deus, o apóstolo usa 3 figuras para a igreja. A de um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Nós vemos isto no capítulo 1, versículos 22 e 23. A de um edifício, do qual Cristo é a pedra fundamental. Encontramos no capítulo 2, 20 e 21. E a de um casal, no qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Encontramos em Efésios capítulo 5, 25 a 32. Vários fatores indicam que a epístola aos Efésios foi uma carta circular. Falamos isto antes, ou seja, ela foi a um lugar e dali ela foi, ou cópias provavelmente, foram enviadas a várias igrejas. Um tratado doutrinário em forma de carta, enviado às várias igrejas da Ásia Menor, e a primeira igreja a receber e a ler esta encíclica foi a igreja na cidade de Éfeso. Efésios é o único escrito do Novo Testamento em que a palavra igreja significa a igreja universal, mais do que a igreja local. Nós temos que entender isto, o caráter da igreja. Igreja local, que nós conhecemos muito bem, e a igreja universal de Jesus Cristo. Efésios foi escrito depois de muitas igrejas terem sido fundadas e depois de Paulo ter a oportunidade de meditar no significado do novo organismo que nascera. É uma outra coisa que temos que entender. A igreja, ela é organização, mas também ela é organismo. Temos que ter este entendimento. Muitos cristãos, eles veem a igreja somente como uma organização, uma agremiação, uma agrupação, e se esquecem de que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem um caráter de expansão, de crescimento. A igreja, ela não tem limites. E o apóstolo Paulo, ele está enfatizando isto nesta epístola. E de todas as epístolas do apóstolo Paulo, esta é a mais impessoal de todas. Ela aqui não está tratando de problemas, como nós vimos em Corinto, ou, quem sabe, o caso tão pessoal de Paulo e Filemon, não é? Tratando do assunto do escravo Onésimo. Não, a epístola aos Efésios, ela é impessoal. Ela está tratando, na verdade, com a Igreja Universal de Jesus Cristo. A preocupação de Paulo tampouco é tratar com a igreja local em Éfeso, senão mostrar a importância da Igreja Universal, o corpo de Cristo. E por isso ele usa 3 grandes figuras: a igreja como um corpo, a igreja como um edifício e a relação de um marido e uma mulher. Vejamos o esquema do conteúdo desta epístola. A introdução, que nós encontramos no capítulo 1, versículos 1 e 2, e vemos a boa notícia do Evangelho aí, que está no capítulo 1, versículo 3, e aí nós encontramos um versículo muito conhecido: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É um versículo conhecidíssimo. Esta sessão desta boa notícia, ou esta boa nova do Evangelho, ela vai do capítulo 1, 3, até o capítulo 3, versículo 21. E dentro desta sessão, vemos as bênçãos espirituais para os que estão unidos com Cristo. Capítulo 1, versículo 3 ao 23. Ali, o apóstolo Paulo, ele menciona várias coisas a respeito da vida, esta relação e as bênçãos espirituais que estão para com aqueles que estão unidos com Cristo. No capítulo 2, de 1 a 10, vamos
ver o tema que é da morte para a vida. Número 3, unidos por meio de Cristo, capítulo 2, de 1 a 22. 4, Paulo, o apóstolo entre os não-judeus. E eu aproveito aqui para enfatizar que a igreja em Éfeso ela era praticamente uma igreja gentílica. A totalidade dos seus membros eram de uma cultura bem diferente à cultura judaica, eram gentios. Éfeso era uma grande metrópole, era uma grande cidade, era centro de adoração à deusa Diana ou Artemisa. E ali, com certeza, muitos daqueles que compunham a igreja em Éfeso eram oriundos desta cultura grega romana, vigente na época, e dali de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade cosmopolita, diga-se de passagem, e com certeza Paulo aqui também ele está se identificando como o apóstolo entre os não-judeus. Vejamos agora a união das partes do corpo de Cristo. E esta parte da epístola, que vai do capítulo 4, de 1 a 16, ela nos fala, inclusive, dos dons ministeriais. Diz que Cristo levou o cativo, o nosso cativeiro, e deu dons aos homens. E desses dons, nós vamos encontrar os 5 principais que Paulo menciona: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas ele não está falando disto como título honorífico ou um título eclesiástico somente. Ele está falando que estes dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para preparar novos crentes para que este corpo ou este edifício sejam construídos ou edificados. Então, isto é muito importante. Nós precisamos entender isto. Como membros do corpo de Cristo, qual é a minha função no corpo de Cristo? O que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Paulo, nesta epístola, nesta passagem, ele vai enfatizar, ele vai ensinar isso. A próxima parte, que vai do capítulo 4, de 17 a 5:20, a nova vida dos que estão unidos com Cristo. Paulo também vai tratar enfaticamente desta parte, esta nova vida dos que estão unidos com Cristo. E no capítulo 5, 21 a 6:9, vem a parte do relacionamento familiar. Qual é a relação entre esposo e esposa, entre pais e filhos? E aí está uma das bases doutrinárias cristãs com relação à família. Está nesta passagem de Efésios. No capítulo 6, de 10 a 20, nós vamos encontrar a armadura do cristão. Quando Paulo fala que a nossa luta, ela não é nem contra a carne, não é nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes em Cristo. E o cristão, ele tem que saber tomar esta armadura. Quais são as armas? Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui ele está dando uma definição do que é esta armadura do cristão, inclusive baseada na armadura de um legionário romano. Então ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé, dos pés calçados para a pregação do evangelho, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ainda vem, lá já no final, a arma secreta do soldado cristão, que é a oração. E aí então nós vemos como é a luta do cristão,
Primeiro ele disse que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. E agora ele vai dizendo que armas, como estas armas devem ser usadas, como o cristão ele deve se trajar nesta guerra, nesta batalha que ele enfrenta. Bem, no capítulo 6, 21 a 24, nós vamos ver as saudações finais e a bênção. E assim termina a epístola aos Efésios, e como vimos no começo, é uma grande epístola, é um grande ensinamento para os cristãos. E é muito bom se nós fizermos uma análise profunda desta carta. Eu animo vocês a fazerem isto, não somente de forma coletiva, mas de forma pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe as vossas vidas rica e abundantemente.